Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Último Tempo. Hoje nós estamos na nossa lição número 8, que tem como título Nos Salmos, parte 2. Isto porque na semana passada estávamos na parte 1, abordamos diversos assuntos dentro desta lição, a questão dos 144 mil, conhecemos um pouco acerca desse grupo e conhecemos um pouco acerca das suas características e podemos detectar a profecia que está patente no livro dos Salmos. E hoje daremos continuidade a este estudo maravilhoso que começou na semana passada. Antes de nós entrarmos efetivamente no estudo, queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Dá muito trabalho gravar esses vídeos, dá muito trabalho editar, postar, e como jeito de agradecimento, a única coisa que nós pedimos é somente que deixe um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com mais pessoas que gostariam de conhecer a palavra de Deus através do canal Último Tempo. Você é nosso convidado especial. Antes de nós entrarmos, queria convidar o irmão para nós orarmos, para invocarmos o Espírito Santo de modo que possa estar aqui neste canal. Oremos. Querido Deus Pai Todo-Poderoso que habita nos altos céus, é com enorme gratidão que aproximamos na sua presença neste momento, invocando e pedindo o seu Espírito Santo para que possa estar conosco, de modo que tudo que nós vamos estudar possa brotar no coração de cada um. Deus, perdoa as nossas falhas. Como humanos temos diversas falhas, mas sabemos que o Senhor é capaz de nos perdoar e nos dar chance para podermos falar do seu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bem, irmãos, é interessante, hoje estamos a falar sobre os Salmos parte 2. E o nosso pessoal encontramos no próprio livro de Salmos, né, que é Salmos 67, 3 e 4, que diz o seguinte: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Salmos 67, versículos 3 e 4. Gostaria de pedir para ler na versão corrigida, só para nós termos um parâmetro de comparação. 3 e 4, dizem o seguinte: Louve-te a ti, ó Deus, os povos louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Sim. É interessante, né, como que aparece aqui, como que aparece nesse já temos uma diferença, né? Aqui é julgas, mas aqui é julgarás, porque isso aqui é uma ação futura, né? Quando estamos a falar de povo nesta união, está a falar que é uma ação futura, é isso? Sim. Eu vejo que nas duas versões tem alguma explicação. Sim. Aqui, quando diz que julgas, é porque nós podemos colocar o presente. Neste preciso momento, o julgamento está a acontecer. No tribunal celestial está a acontecer o julgamento. Todos que já morreram, o julgamento deles está a acontecer desde 1844. Mas se formos entrar já no contexto dessa versão, e ele diz julgarás-se, podemos colocar no contexto em que o texto foi escrito. Ok. Era antes de iniciar o julgamento isso. Mas o salmista aqui sabia que Deus chegará a um certo momento que vai julgar. É aí onde diz que julgarás com justiça ou com equidade. Equidade é a mesma coisa, dizer que não haverá diferença em termos sociais ou considerar quem é mais, quem é menos. O julgamento será em nível de igualdade. É interessante, né, que aqui logo na nossa gravura aparece uma imagem, né, uma igreja com luz e outra igreja sem luz. O que isso pode significar? Aqui podemos dizer que sempre na história da humanidade, do universo, existiu duas igrejas. Mesmo no início do mundo, existiu duas igrejas entre Caim e Abel. Ok. Uma igreja que obedecia à lei, que é a igreja que representava a igreja de Abel, e a igreja que não obedecia à lei, que é a igreja de Caim. É exatamente a igreja que está nas trevas, que é a igreja de Caim, que não segue a luz, que não segue a verdade. Mesmo agora, as pessoas podem dizer que existem muitas igrejas, mas na verdade são duas igrejas. Uma igreja de Deus e outra é outra de Satanás. Interessante. Irmão Delson, o que quer dizer sobre a introdução a esse nosso tudo, o versário, a gravura e todo o contexto? A justiça pode demorar, mas ela é certa. Nunca falhará. Como disse o irmão José
Primeiramente é que o salmista, o David, por ser uma pessoa muito perseguido por rei Saul, como todos bem já sabemos da história, ele é inocente. Então ele esperava no Senhor para que o Senhor pudesse julgar o seu caso e para que pudesse trazer o galardão. Como disse também o nosso irmão José ali, que estamos num processo de julgamento investigativo que começou em 1844 e até hoje Jesus Cristo está a julgar. E quando está a julgar, o Salmo disse que alegrem-se os povos. Devemos saber que nem todos vão se alegrar. Amém. É um tipo de povo, como disse o irmão José, que ali há uma igreja que se destaca pela luz. Então a tal igreja deve se alegrar porque o seu sumo sacerdote, como havíamos falado na lição anterior, está no lugar santíssimo, julgando em favor do seu povo. Então é a razão de que devemos nos alegrar e cantarmos os salmos no tempo das aflições. É interessante isso. Tá certo, vamos aqui na lição de domingo que diz: socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. É bem forte isso. Peço para ler na sua versão o Salmos 46. 46 versos 1, né? Sim, aí é todo 46 mesmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacob é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacob é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Todo mundo sabe que eu gosto muito desse versículo. Um dos versículos que tem uma ordem direta. Fica quieto. Tem que ficar quieto para saber que Deus é Deus. Mas o contexto todo de 46 é interessante, né? Porque este contexto aplica-se exatamente no tempo de angústia, certo? Sim. No tempo de angústia. É um dos salmos que eu mais gosto. Eu denomino esse salmo como outro salmo apocalíptico. E é apocalíptico mesmo. Porque descreve os eventos finais. Até aqui diz que mesmo que as montes se abalem, mesmo que tudo mude, mesmo que as águas rujam, mesmo que as montes se transportem de um lado para o outro, sabemos que Apocalipse 6, verso 14 e 15, ou seja, fala no momento em que os reis da terra fogem, os montes são retirados. Então é exatamente nesse momento em que o Salmo está a dizer que devemos saber que Deus está conosco. Teremos uma proteção. Teremos uma proteção. Socorro bem presente. Bem presente, irmão Delson, porque neste momento Deus já não estará mais a exercer a função de um juiz, mas sim de um protetor, né? Um protetor, sim, como diz o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que o Miguel por si irá se levantar pelos seus e ele virá lutar para os seus. Então o Senhor é quem nos ajuda no tempo de tribulações, como disse o nosso irmão José. E aqui no verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. As pessoas deviam se refugiar no santuário. Ou seja, o nosso refúgio somente podemos encontrar dentro do santuário, onde lá iremos cantar os salmos. Então devemos saber que o Senhor por si já é o símbolo do santuário, porque o santuário é uma mapa, é tudo que indica o ser de Deus, as características de Deus. Então devemos nos refugiar no santuário, dali estaremos numa fortaleza. Nenhuma tribulação irá nos descorajar, porque teremos a confiança de que iremos vencer. E é interessante, né? Alegrei-me quando me disseram
vamos à casa do Senhor. Temos que ficar felizes quando nós vamos à casa do Senhor, porque lá encontramos de facto um lugar, um refúgio. Antigamente era de facto um refúgio físico, onde as pessoas podiam se esconder, mas também estamos a falar que agora é um refúgio também mental, né? Para as correrias do dia a dia. Eu digo que igreja é o que mantém equilíbrio, por exemplo, quando eu falo sozinho, na parte da minha própria vida. Nós vivemos, acredito que muitos vivem uma vida corrida, mas quando nós estamos na igreja é como se fosse um momento de paz e você esquece que tem uma outra vida fora e você fica em paz. É verdade mesmo. Mesmo quando chega o dia do sábado, mesmo aquele que passa o dia todo trabalhando, ele tem um descanso com Deus. Esquece aquelas correrias da semana. Interessante. Socorro bem presente, é o que nós estávamos a falar aqui, que Deus está sempre presente para nos socorrer. Ainda que Jó pensasse que não estava aí Deus a lhe proteger, na verdade ele já tinha protegido há muito tempo, quando disse a Satanás que não toque. Acabou a proteção, já tinha proteção. Vamos na lição da segunda-feira, esperança em meio à turbulência. Livro de Jeremias, 4, versículo 23 a 26, enquanto o outro pega Apocalipse 21, verso 1. Diz o seguinte do Jeremias: Sim. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Vamos ler Apocalipse 21, isso aqui é incrível. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro cenário que está a ser descrito aí em Jeremias podemos aplicar exatamente imediatamente depois do dilúvio, mas também na própria volta de Jesus Cristo, quando Satanás ficará no deserto praticamente, né? É nisso que se aplica, certo? Exatamente. E logo no Apocalipse nos dá uma esperança de que mesmo que Jeremias contemplou o mundo, a terra enquanto era uma deserta, mas aqui Deus vai recriar, fazer tudo de novo. É uma mensagem de esperança, de alegria, uma promessa que nos mantém firme, segurando na mão de Jesus. É incrível. Fico sem palavras, Wanderson. Sem forma é uma palavra hebraica, tohu, vazia, e bohu. São duas palavras que somente aparecem neste capítulo e no capítulo 1 de Gênesis, onde diz no capítulo 1, versículo 2, que a terra era vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então isso já nos leva na semana da criação. A terra era sem forma. E isso também irá se repetir quando Jesus Cristo se levantar em um certo dia para vir combater, para vir proteger os seus, para vir levá-los para o lar, como havia dito o nosso irmão José, que ele virá proteger os seus. Então quando ele vem, no Apocalipse capítulo 6, versículo 17, temos pergunta: quem poderá subsistir? Então somente os santos poderão subsistir. E a razão esta que estamos a ver que a terra ficará sem forma, nenhum homem será visto, porque ninguém tem o poder de subsistir, a não ser aqueles que se refugiam no santuário do Senhor. Ok, só por curiosidade, não sei se ele teria uma resposta para isso. Não terá nenhuma vida durante esse tempo, sim. Não haverá, somente Satanás estará sozinho. Os animais também não? Os animais também não. Planta também? Tudo não. Nenhuma vida, assim como falou há pouco tempo, que o cenário descrito aqui é o mesmo que aconteceu no tempo de Noé. Sim. Tudo, não tinha vida. Não tinha vida, todo ser vivente pereceu. Apenas aquelas pessoas ou aqueles animais, aquele ser vivo que se refugiou na arca. Ou posso dizer, como disse o irmão, Deus, é a mesma coisa, santuário. Quem não se refugiar no santuário, na arca, no tempo de Noé, não vai ter vida. É interessante, porque se refugia no santuário, a pessoa vai ser salvo. E se nós formos a fazer analogia com Noé, logo depois, muitas pessoas talvez não sabem, mas houve uma recriação de novo. Sim. Né? Deus sopra de novo as águas e recria a vida
e Noé vai viver numa nova terra praticamente e novo céu. É a mesma história que vai se repetir aí no Apocalipse 21, né? É interessante. E tem uma parte que o irmão José falou aqui sobre a arca de Noé ser santuário. Como isso? A arca tinha 3 compartimentos. O santuário também tinha 3 compartimentos. Tanto que vimos que a arca era feita de uma madeira específica, como também o santuário foi feito. E Noé foi mostrado o modelo pelo próprio Senhor. Tanto que Moisés também foi mostrado o santuário pelo próprio Senhor. Então tem uma relação muito profunda. É interessante aí. Sem contar que tinha uma janela. O santuário também tinha uma porta. Sim. Ok. Vamos lá na lição da terça-feira. Debaixo de seus pés. Debaixo de seus pés. Vamos ler o Salmos 47, versículo 1 a 4. Uma continuação direta de Salmo 46, né? E é incrível. Salmo que eu mais gosto. 1 a 4. Sim. Batei palmas, todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. 5. Ok, aqui diz que ele vai julgar debaixo dos nossos pés. Vamos comparar com esse Tessalonicenses 4, versículo 13 a 17 só. É 13. E de tudo você pega Zacarias aí para nós fazermos. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraram o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Interessante, né? Como que... Vamos lá, depois vou comentar o que... E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. O que temos a dizer sobre debaixo dos seus pés? Na verdade, aqui nos encontramos que somos súditos do reino de Deus. Somos os escolhidos para estarmos junto com Cristo. Assim como o livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, quando descreve acerca da vinda de Cristo, ele descreve dando mensagem de esperança aos que já dormiram e tanto que estão vivos, que não há nenhuma diferença. Os que já dormiram serão ressuscitados, os que estarão vivos serão transformados, juntos serão levados para estar sempre com Cristo, para que juntos possam governar e possam reinar juntamente com Cristo, como súditos de Cristo. Nesse caso, podemos dizer que o reino de Cristo estará completamente completado, ou seja, será o número já definido, que é o número total dos salvos. Interessante isso. E, irmão Delson, debaixo dos seus pés. Aqui no versículo 3 diz o seguinte: Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. E é muito interessante que no Salmo... É interessante ver, antes de você falar, Sim. ele vai subjugar Sim. as nações debaixo dos nossos pés. E não somente nossos pés, não. Vamos ver no Salmo 110, verso 1. Okay. E disse o Senhor, esse é o Senhor Deus, ao meu Senhor, o Senhor Jesus. O Deus está a dizer ao Senhor Deus Jesus Cristo: assenta-te à minha mão direita. Quando vamos no Apocalipse, bem sabemos que quando ele venceu, foi e assentou à mão direita do seu Pai. Sim. E até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Uau.
Então disse-me o Senhor Deus ao Senhor Jesus Cristo que assenta-te à minha direita até que os inimigos estejam debaixo dos teus pés. E é interessante que os inimigos, nossos inimigos, não só vão estar debaixo dos pés de Jesus, como também dos nossos pés. E, irmão Samuel, isso nos faz lembrar do livro um dos livros muito importantes, um dos capítulos muito importantes da Bíblia, que é o Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sim. Eu já estava a imaginar isso. E a serpente deveria ser esmagada a cabeça pela semente da mulher. Sim. Ou seja, a semente está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Então todos os ímpios estarão debaixo, ou seja, quem é o rei, porque diz que o Senhor será o nosso rei. Quem é o rei? As pessoas que trabalham para ele estão debaixo dele. Obedecem a ele. Sim. Ou seja, o diabo e todos os ímpios irão obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E até a nós também precisaremos juízes e reis. E é interessante que logo no verso áureo, quando nós introduzimos aqui, é uma frase que é interessante, não? É alegre-se e exulte as nações. Aqui tem assim, louve-te os povos todos. Nós sabemos que antes de serem destruídos os ímpios, eles vão louvar a Deus. Vão reconhecer que Deus é Deus. Há essa necessidade de Todo homem vai dar o te dará. todo. Todos, mesmo Satanás. É claro, ele tem que espelhar. Vamos na lição da quarta-feira, vinho e sangue. Salmo 75. E também temos o livro de Mateus 26, também Apocalipse 14, verso 9 a 12. Mas vamos começar com esse Salmo 75. 75 diz o seguinte, sim. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueças, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas a escória dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Taça da ira de Deus. Vinho. Bem, ninguém quer tomar esse vinho, não é muito bom, não. Sim, tem. Queres comentar ou já queres ler Mateus ou dá para comentar? Podemos ler, Sim. para contextualizar um pouco assim, Sim. em Mateus, quanto? Mateus 26, versículo 26 a 29. Estava 16, versos 26, né? Diz assim, Sim. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Até verso 29, né? Mas já sabemos o contexto aí. Sim. Apocalipse, esse 14, 9, também sabemos o contexto. Tudo isso, na verdade, já sabemos o contexto de muita coisa aqui. Vamos entender uma coisa. O contexto aqui, de vinho que está a se falar, há um vinho que os ímpios vão tomar, Sim. aqueles que não tomaram o outro tipo de vinho. É isso mesmo. Sim, é exatamente isso. Deixa eu começar aqui com o livro de Salmos, se aparece aqui 75. É interessante que os comentaristas aqui dizem que alguns estudiosos acreditam que este capítulo, os 75, os Salmos número 75, foi escrito no contexto de guerra contra os assírios. Sim, com Senaqueribe nesse caso. Mas o que queremos dizer aqui é que pode ter uma dupla aplicação, representando o juízo final, assim como nos encontramos no livro da Apocalipse, como havia dito, que agora quem não aceitar entregar a sua vida nas mãos de Cristo, que Cristo tomou o vinho, o cálice em meu lugar, Sim, vai ter que tomar. ele vai ter que tomar por sua conta.
a ira que nós encontramos no livro do Apocalipse 14, nas três mensagens angelicais. Então, isso quer dizer que Jesus já tomou por nossa conta. Mas se a gente não reconhecer e não aceitar, então virá o dia, o juízo final, em que cada um terá que tomar por sua conta, mas será amargo. Não será para Chega às tuas, né? Olha, o que tem nesse cálice? Algumas coisas. Tem a era do Senhor Jesus Cristo. Bem que quando as taças são derramadas pelos anjos, veremos as 7 pragas, que é a ira do Senhor na sua plenitude. Temos a descrição das 7 pragas no livro de Apocalipse capítulo 16. Então podemos ir lá, podemos ler para termos ideia do que era a ira do Senhor Jesus Cristo. Ou de Deus. E para quem gosta de fazer um paralelo, também podemos analisar um pouco os filhos de Israel no Egito, as pragas, porque é o mesmo contexto, né? É o mesmo contexto. Aqui no verso 7 diz o seguinte: mas Deus é o juiz, a um abate ou rebaixa, sim, e a outro exalta. Exato. Jesus Cristo bem disse no livro de Mateus que a quem se exalta a si mesmo será rebaixado, sim, mas quem se rebaixa será exaltado. Como a parábola do publicano e do samaritano, e do publicano e fariseu, que foram junto ao templo. sim. E um se exaltou, não sou como esse publicano, e o publicano se rebaixou, mas foi exaltado perante o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é ser de que os santos serão rebaixados ou irão se rebaixar por si, mas o Senhor Jesus Cristo irá os exaltar, porque eles serão levados para o céu, serão os sacerdotes, serão os juízes, serão os reis. Então o Senhor exalta quem se rebaixa perante Ele. É interessante isso, porque nós estamos a ver um fenômeno esses dias onde as pessoas acreditam que são santos, são muito, quer dizer, não é que acreditam, não estou a dizer que é mal acreditar que é santo, só que estou a dizer que é mal inferiorizar os outros, né? Porque se nós formos, o nosso objeto de comparação não é o outro, é Jesus Cristo. E comparando com Jesus Cristo, nunca seremos perfeitos como Jesus Cristo é, obviamente não. Sempre iremos notar defeitos em nós mesmos e procuraremos retificar aqueles defeitos que estamos a notar. Agora, quando se compararmos entre nós mesmos, eu posso ver, eu sou um pouco mais benudo e para mim vai ficar tudo bem, mas para a gente não é tal tempo, não é. Mete a Jesus Cristo. É uma parte bem interessante isso que está a dizer sobre a questão da exaltação, né? E o vinho, o cálice não é muito bom. Sabemos que existe uma mulher prostituta que deu vinho a todos os reis para beber. Alguns estão a beber esse vinho, né? Estão a beber esse vinho. Na verdade não é tão aqui. O primeiro milagre de Jesus Cristo, ele transforma água em vinho, né? Tinha uma coisa bem importante nisso. Eu costumo dizer que no Éden, quando a humanidade foi criada, né? Ela tinha uma determinada dieta. Água, por exemplo, água era suficiente para manter a pessoa vivo e em comunhão com Cristo, vamos dizer assim. Mas quando eles pecaram, tinha que ter algo a mais, né? Tinha que ter uma representação de sangue, que neste caso é o próprio vinho, que representa o próprio Jesus Cristo, que é uma forma de comunhão que nós temos. Por isso que é importante, né, não dizer, quer dizer, todas as vezes que temos Santa Ceia, há pessoas que dizem, não, estou preparado, não estou preparado. Não. É bom? Não é bom, não é bom, porque até que estavas já a tocar esse assunto, Cristo disse que todas as vezes que vocês tomaram, estão a anunciar a minha morte e a minha ressurreição. Então, quando nós fugimos, negamos, não estamos a anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Irmão Samuel, é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que no livro de Daniel, capítulo 8, versículos 11, até nos seus versículos 12, diz ali que o chifre pequeno irá se exaltar ao Altíssimo e iria pisotear as coisas do Altíssimo. Um anjo perguntou ao Senhor, ou seja, um anjo perguntou a Jesus Cristo, até quando isso permanecerá? Ele disse que até 2.300 dias o santuário será purificado. Então há uma igreja que se exalta, que por sua vez vem pisando as coisas do Senhor. Mas Jesus Cristo está no lugar santíssimo neste exato momento, purificando o santuário. E ultimamente será rebaixado o chifre pequeno. Se exalta, pisoteia as coisas de Deus, zomba das coisas de Deus. Baltazar,
né? A mesma história. É a mesma história. Vai se repetir. Quinta-feira. Para que se conheça a tua salvação. Esses temas, né? Então, vamos ler o Salmo 67. Diz o seguinte: Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos louvem-te, os povos todos, até todo, né? Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos louvem-te, os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Interessante. Antes de nós vamos aqui no comentário, eu gostaria que o irmão se esqueceu de se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam conhecer o canal Último Tempo. E para já, vamos lá. O Salmo 67, ela está em contexto também de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Vamos ler o Apocalipse 14, 6 a 12. Acredito que seja importante nós ler mesmo. Sim. Já que daquela vez não lemos. Não lemos, sempre vamos dizer não, conhecemos coisas, mas há pessoas que estão a chegar aqui pela primeira vez. Sim, vamos ler. Sim. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal no seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Uau! Salmo 67. Qual é o contexto do Salmo 67 e como que ele linka-se com Apocalipse 14? A primeira coisa que nós encontramos é de juízo. Aqui temos também a mensagem de juízo. No Salmo 67 temos também a mensagem de juízo, em que o salmista diz que Deus julgará ou julga. Enquanto aqui também temos a mensagem de que Deus está a chegar a sua hora de julgar. Aqui nós encontramos que nós devemos para saber que Deus vai nos julgar. Podemos aceitar a Cristo, podemos não aceitar, mas que chegará o certo dia em que cada um vai receber a sua recompensa. Interessante que Salmos introduz, né, essa ideia de que há de haver um juízo, há de haver um julgamento. E Apocalipse começa já a mostrar qual é o papel das pessoas que... O que as pessoas que vão passar, que vão ter vão passar pelo julgamento e vão ser inocentados, devem estar a fazer. Parece que é isso. Então, e eles devem estar a pregar uma certa mensagem que é mensagem dos três anjos. É isso, irmão Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Deus teve misericórdia com Moisés, que estudamos na lição anterior, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tanto que Moisés viu a glória do Senhor Jesus Cristo, para que se conheça na terra o teu caminho. Após ali, naquele dia que Moisés foi se avistar com Jesus, com Deus, ele foi dito para trazer 2 tábuas de pedras que ele havia partido. E foi escrito ali os 10 mandamentos, o caminho de Deus. E é muito interessante que Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que se quer hoje em dia é conhecer o caminho de Deus.
ou seja, o caminho de Deus e o santuário. E quando se conhece entre todas as nações a tua salvação, quando se conhece o caminho, vem então a salvação vem. No santuário ali havia um caminho dentro do pátio que nos possibilitava nos entrarmos, termos acesso ao pátio. E após ali havia salvação, porque havia morte de um correio. Então o caminho de Jesus Cristo, o caminho de Deus e o santuário, Jesus Cristo em pessoa. Então devemos entender o santuário para que possamos entender também Jesus Cristo e a Bíblia no seu todo. Interessante. Isaías 56, verso 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Chegamos ao final de mais uma lição da nossa escola sabatina, que tinha um título, ou tem um título todo interessante, Salmos, nos Salmos, e parte 2. Na próxima semana iremos falar acerca de para quem o fim tem chegado. Para quem o fim tem chegado. Vamos saber mais o que esse tema tem a ver. Nosso versículo está em 1 Coríntios 10, versículo 11 a 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritos como advertência a nós, para que quem ao fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, vai ser um estudo também igualmente maravilhoso. Lição número 10, só faltam algumas lições para nós terminarmos esse primeiro. Chegamos ao final, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.